você está vendo subir para a glória, ele vai voltar a esta terra. Ele vai voltar, mas ele vem com a missão. E a missão de Jesus Cristo aqui na terra é buscar a sua igreja. Todos aqueles que aceitaram a Cristo aqui na terra, Jesus vem buscar aqui na terra. Acontecerá o arrebatamento da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim Lázaro, o rico, dizia assim para Deus: tem 5 irmãos para perder testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Ele dizia ali para Abraão: olha, Abraão, manda ele avisar meus parentes para que eles não venham para esse lugar de tormento aqui no rádio. Eu estou aqui sofrendo, não tem uma gota de água aqui, só sofrimento, só sofrimento. Eu te pedi que molhasse ali, que Lázaro molhasse ali o dedo, seu dedo, na água, eu pudesse molhar aqui a minha língua, porque eu estou sofrendo aqui nesse lugar de tormento. Envie alguém para os meus familiares, para que eles possam ser avisados e não venham para esse lugar de tormento. Aí foi que Abraão disse ali: olha, se ele não escuta, se ele não ouve, nem os profetas, nem Moisés, nem os profetas, tampouco ouvirá. Se alguém enviar, se eu enviar alguém dos mortos para avisar os seus familiares, eles não vão crer, não vão crer. E assim, queridos, eu disse a ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouviram Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Tampouco acreditarão, queridos, que algum dos mortos ressuscite. Se o Abraão ressuscitasse ali o morto e avisasse aos familiares ali, daquele rico ali, mesmo assim eles não acreditariam. Ah, ele não ressuscitou não, isso é mentira, essa pessoa não ressuscitou. Iriam novamente negar que Deus tem o poder para ressuscitar o morto. Iriam negar, não ia ser, não, como ele estava dizendo, se eles não creem nem Moisés, nem nos profetas, de que adianta eu enviar uma pessoa dos mortos? Não adianta de nada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim, glória seja dada ao nome do Senhor, que nós entendemos que nesse lugar onde as pessoas têm sido levadas, tanto rico foi para um lugar de tormento, estava sofrendo ali no Hades, mas é um lugar que as pessoas têm consciência do que está acontecendo na sua vida, né? Tanto ali no seio de Abraão ou no paraíso, como nós temos também consciência da sua existência ali no reino da glória. Se é que no reino da glória as pessoas não têm lembrança das coisas aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque já imaginei alguém lá na glória desesperado com os seus familiares aqui na terra? Não. Lá no céu de glória, onde está agora o paraíso, ninguém tem lembrança das coisas aqui na terra, mas nós reconheceremos. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, lá no céu de glória, reconhecerá um ao outro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Haverá reconhecimento, sim. Porque seria até uma incompatibilidade. Alguém dizer: ah, lá no céu eu não vou reconhecer fulano, nem ciclano, nem beltrano. Não, querido. Nós reconheceremos Abraão, nós reconheceremos Isaac, nós reconheceremos Jacó, nós reconheceremos Jesus Cristo. Nós reconheceremos todos aqueles que aceitaram a Cristo, estão ali reunidos na presença de Deus. Haverá reconhecimento, temos consciência assim. Depois da nossa morte, quando nós partimos aqui da terra, Hebreus 9:7, que diz que depois da morte é ordenado um morrer uma só vez, e depois da morte sexo e juízo. E mais lá nós temos consciência de nossa existência. E tanto o rico também tinha consciência que estava no lugar de tormento, sofrendo ali. E essa parábola está falando bem claramente da consciência que existia entre os dois. Tanto Lázaro como o rico tinha consciência da sua condição ali no Hades. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nesse instante
Glória seja dada em nome do Senhor. Estava ali o apóstolo Paulo falando também, dando seguimento à mensagem sobre a morte, queridos. A importância de nós conhecermos a realidade de nossa vida aqui na terra até chegar no momento de nossa partida. Glória seja dada em nome do Senhor. Mas ali o apóstolo Paulo falava na ressurreição. Então nossos corpos serão ressuscitados e seremos transformados em um corpo glorificado. O apóstolo Paulo ali pregava ali aos Coríntios falando dessa realidade. 1 Coríntios capítulo 15, na ressurreição, também vos notifique, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. E não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei, e que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei com muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se pega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Veja que ele conclui aqui, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, os mortos ressuscitam o que? Ressuscitam sim, queridos. Porque se os mortos ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, o apóstolo Paulo está falando também que do mesmo jeito que Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que mensagem linda e gloriosa. Nós ressuscitaremos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Nós não estamos perdidos, não. Glória seja dada ao nome do Senhor por todos aqueles que partiram aqui, dormirem em Cristo, tem a esperança da salvação. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se esperássemos só nesta vida, somos miseráveis, os mais miseráveis dos homens aqui na terra. Não, a nossa esperança não se resume só nesta vida, não. Nós temos a esperança, além, queridos, além da morte, nós temos uma esperança. Glória seja dada ao nome. O apóstolo Paulo estava falando isso. Nós temos a esperança, apesar da morte, que possamos enfrentar aqui na terra. A nossa esperança, ela é bem viva. Ela venceu a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Então a nossa esperança aqui na terra, Jesus Cristo, ele venceu a morte por nós naquela cruz do Calvário. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos também juntamente com ele na sua vinda, quando ele vier buscar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. As pessoas às vezes perguntam, mas por que nós não ressuscitamos ainda? Tem muitos que já partiram para a glória e estão aí no paraíso, e estão aguardando ali
os seus corpos ressuscitem. Mas por que não ressuscitaram ainda? A pergunta é essa. Porque o evangelho ainda tem que ser pregado em todo mundo. Enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, não virá o fim. Então o evangelho tem que ser pregado em toda a Índia, em toda a África, em toda a China, em todos os países do mundo, para que assim possa Jesus possa voltar a essa terra para assim ressuscitar todos aqueles que partem antes de nós, que partem com Cristo, serem ressuscitados, assim como Cristo também ressuscitou, e nós também sermos ressuscitados. Mas enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, não virá o fim. E também nós estamos aguardando. Os que partem em Cristo também estão aguardando. Que estão lá no paraíso, estão aguardando a volta de Jesus Cristo a esta terra, para ressuscitar. Primeiro os mortos serão ressuscitados, depois serão transformados em corpo glorificado. E nós também, que estivermos vivos na volta de Jesus Cristo, seremos transformados também em corpo glorificado. Tudo isso vai acontecer, são promessas de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo estava falando, queridos, falando para a igreja dos Coríntios sobre esta realidade aqui na terra. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceram os vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Todos aqueles que dormiram no Senhor, queridos. Jesus Cristo foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E como diz aqui o apóstolo Paulo, se ele foi o primeiro, queridos, nós depois seremos também ressuscitados. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio pelo homem, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem. Como a morte veio pelo homem, Adão desobedeceu a Deus e por causa dele veio a morte. Mas também por causa do homem só, Jesus Cristo veio agora a ressurreição, queridos. E nós estamos agora de posse da vitória. Nós recebemos a ressurreição dos nossos corpos agora aqui na terra, quando assim Jesus real nas nuvens para buscar a sua igreja. Nós seremos ressurrectos aqui na terra, ressuscitaremos de toda a cinza. Até aqueles que dormiam no Senhor ressuscitarão ali e serão transformados em corpo glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim estamos alegres e felizes, queridos, por tudo que o Senhor tem nos concedido aqui neste lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque assim como a morte veio pelo homem, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem, Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus venceu a morte e nós também vencemos a morte também. Com Jesus Cristo já passamos da morte para a vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos morreram em Adão, todos também morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Receberão vida em Cristo. Nós receberemos vida em Cristo, quando aceitamos a Cristo, recebemos vida em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois que são de Cristo, na sua vida. Primeiro nós, primeiro Jesus Cristo. Ele foi a primícia dos que dormem.
Primeiro foi Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, depois somos nós, na sua vinda, como ele diz aqui, quando ele voltar, na sua glória, chegará a nossa vez de sermos ressurretos aqui na terra, sermos ressuscitados aqui da terra. Quando Jesus voltar na sua vinda, como ele diz aqui, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando ele voltar, sim, para buscar a sua igreja, aí sim, nós receberemos o corpo, né? Seremos ressuscitados, em um corpo seremos glorificados. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o último inimigo que há de ser aniquilado, é a morte. Então o último inimigo que nós temos, o último inimigo que nós temos aqui na terra é a morte. Mas esse é aniquilado. É aniquilado quando nós estamos ali com Jesus Cristo, nesse corpo glorificado, né? Essa morte é aniquilada. Não vai existir mais morte, agora só vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não vai mais existir a morte. A morte acabou-se, agora é gozo, né? Agora é vida eterna na presença de Deus ali. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, glória seja dada ao nome do Senhor por tudo que Ele nos concedeu aqui neste lugar. Nós estamos assim, chovendo, que nós temos que nos recolhermos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Deus possa fazer um milagre de salvação em nossas vidas. E assim nós fazemos convite de salvação para que vocês possam assim aceitar Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a lançar convite de salvação. Aqui neste lugar está chovendo. Nós estamos temerosos aqui que não tem o nosso equipamento de som, porque a água, os que sabem muito bem, que nem é compatível com o equipamento eletrônico. Quando bate água, eles danificam o equipamento eletrônico. Nós estamos aqui, se a chuva parar, dá para continuar, senão nós temos que parar. Somos obrigados a parar por causa da chuva. Olha, seja da nós estamos lançando convite de salvação aqui neste lugar, e que Deus possa fazer um milagre em nossas vidas, e vocês que ouviram a palavra de Deus, e Deus falou tão forte aos vossos corações, né? Isso aí, queridos, que acontece em nossas vidas, é o sobrenatural de Deus, é o milagre de Deus. E nós podemos sentir a sua presença quando nós estamos assim buscando e estamos com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para ouvir e receber a palavra de Deus. Aí Deus começa a operar um milagre de salvação. Então é o poder de Deus, sobrenatural de Deus. Mas quando nós estamos na carne, e nós queremos insistir, às vezes até se apegar mais às coisas materiais, se esquecendo de Deus. Aí fica difícil Deus trabalhar nas suas vidas, fica difícil Deus transformar as suas vidas, porque você se apega mais às coisas materiais, e a sua carne assim propicia na sua vida. Aí fica difícil, só a misericórdia de Deus. Quando o homem está na carne, quando a mulher, quando o jovem está na carne, ele se apega mais às coisas materiais deste mundo, seja ali as festas, seja ali a bebedice, seja ali tudo que o mundo oferece aqui na terra, e se esquece que nós somos espirituais. Nós temos um espírito em nossas vidas, queridos. Ele anela está na presença de Deus, como a costa brama pelas correntes das águas, assim minha alma anela está na presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo. Então a nossa alma, querido, ela tem a sede de um Deus vivo. Então nós somos um ser espiritual. Não fomos feitos só de carne e osso para pensar nas coisas só materiais aqui na terra. Simplesmente isso não. Nossa vida não se limita nas coisas materiais, não. Temos um Espírito, e ele nela está na presença de Deus. Acorde para isso, queridos. Muitas vezes as pessoas estão aí com problemas aí, né? E às vezes até problemas mentais, psiquiátricos também. E às vezes, queridos, não tem ainda uma concepção da realidade. E nós entendemos isso, e tem a palavra de Deus que até diz que os loucos não herdarão
o reino de Deus não é dado, nem os loucos errarão o caminho dos céus. E se o louco não erra o caminho dos céus, porque uma pessoa que tem sã consciência, tem uma mente sã, porque essa pessoa não aceita o Evangelho, não aceita o que Jesus Cristo pregava no passado ali, até chegar aos nossos dias atuais. Pessoa que tem sã consciência, tem uma mente, tem juízo. Tem juízo. O louco não é o caminho dos céus. Mas as pessoas que têm sã consciência, aprendem aqui na terra, podem muito bem abrir seus corações e deixar Deus adentrar esses impedimentos que a nossa carne se opõe a recebermos a palavra de Deus. Se a nossa carne é assim, tem essa tendência de nós nos afastarmos, de nós não querermos ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que também fazermos a nossa parte. Nós temos também que fazermos ali, nos esforçarmos da nossa parte para enfrentarmos as oposições da nossa própria carne, porque ela é tendenciosa a pecar. E se ela é tendenciosa a pecar, nós vamos dizer assim: ah, Senhor, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou de carne e osso, mas a minha carne almeja fazer as coisas, almeja ali pecar. A minha carne almeja ali, Senhor, se distanciar de Ti. Eu sei que sou limitado, Senhor, mas me fortalece, Senhor, pelo Teu Santo Espírito aqui na terra. Ele começa a nos ajudar aqui, nos fortalece, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte, queridos. O Espírito é forte, é mais forte que a carne. Mas se nós deixarmos ser levados pela carne, nós vamos sucumbir aqui na terra. Nós temos que deixar lugar para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nossas vidas. E se nós dermos lugar, Ele vai vencer as oposições da nossa carne. A nossa carne nos leva, queridos, a nos distanciarmos da palavra de Deus. É assim que acontece em nossas vidas. E estou falando assim bem claro e bem fácil para que vocês possam entender o que acontece em nossa mente, em nossa vida, porque nós temos uma existência. E a nossa carne é tendenciosa a buscar as coisas deste mundo, a natureza, queridos. Deus criou o homem ali com a sua imagem e semelhança ali no jardim do Éden. Mas o que foi que aconteceu ali naquele jardim, queridos? Eles desobedeceram a Deus. Ao desobedecer a Deus, como Deus diz, entrou a morte, veio a morte. Então essa morte agora tem sido a consequência do pecado. Porque o homem desobedeceu a Deus, ele foi agora, a consequência de tudo isso foi ali a morte. Então o homem está agora, como diz Romanos 3, 23, nesta condição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a única forma de nós sermos perdoados agora, porque todos pecaram, por causa de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não adianta o homem querer se isentar aqui, não, e aquilo ali foi no passado, foi na época da criação, foi Adão ali o culpado, e eu estou me eximindo aqui da terra, na terra, porque foi o culpado, foi Adão, eu não tenho culpa. Muitas vezes as pessoas querem se eximir da culpa, queridos, mas na realidade nós vemos ali Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Porque assim não precisava Deus ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, a esta terra. Para quê? Se todos se justificariam aqui dizendo que a culpa não é a sua. Não, a culpa foi de Adão, o culpado. Eu vou me eximir da culpa, mas não. Então não precisaria Deus ter enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui a esta terra. Qual foi a missão de Jesus aqui na terra, Pedro? Foi para salvar um pecador e reconciliar com o Criador. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não precisava ter enviado Jesus Cristo para me salvar, porque todos se eximiriam da culpa aqui na terra e diriam ser pessoas aqui que mereciam uma justificação através do merecimento próprio ou através de boas obras aqui na terra. Não, queridos, não
podemos nos justificar aqui na terra, nem por causa das boas obras não que fazemos aqui na terra, não. Não podemos nos justificar, não. Se lemos aí em Efésios 2, versículo 8, vocês vão ver, vamos ler essa passagem, para vocês entenderem que não merecíamos a salvação. E a graça de Deus é um favor merecido. Não é pelo fato de eu fazer alguma coisa aqui na terra que eu mereço salvação, não, queridos. Não, é um favor merecido. Foi Jesus Cristo que nos concedeu a salvação. Pelas vezes em que eu me perdi, o Senhor me achou. Pelos erros que eu cometi, o Senhor perdoou. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja como o apóstolo Paulo está aqui nos revelando através da sua palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque pela graça, que é um favor merecido, sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, isto não vem de mim, nem de você, a salvação. Não, querido, não vem de vós. Porque ele diz isso? É dom de Deus. A salvação é o dom de Deus. É um dom de Deus. Eu não merecia, mas Deus nos concedeu. É um dom de Deus. Porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é um dom de Deus. Eu não merecia, mas Deus me concedeu através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E não vem das obras para que ninguém aqui se gloriar. Eu doei $1 milhão. Eu sou a pessoa mais rica aqui da terra. Doei $1 milhão. Mereço a salvação. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, queridos, aqui na terra. Porque senão essa pessoa alegaria ali: ah, como eu doei $1 milhão para a instituição de caridade, eu mereço a salvação na frente das outras pessoas pobres. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o apóstolo em Romanos também, outra passagem muito rica, muito preciosa, Romanos 1,17, que fala também sobre a fé. E tudo isso acontece em nossas vidas porque nós temos fé em Jesus Cristo para recebermos dele a salvação. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Essa passagem, segundo os historiadores, foi que fez com que Lutero se convertesse a Jesus Cristo. Lutero se converteu ao Evangelho, a Jesus Cristo, que é o caminho que se pegava no passado desde os anabatistas, desde ali. Os anabatistas são outros irmãos também, em Cristo também, que pegavam ali o Evangelho. E Lutero se converteu ao Evangelho.